Uma declaração bombástica de Yuri Alberto agitou os bastidores do Corinthians. Será que ele está de saída do clube? Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém pra gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Já teve alguma conversa, não? Não, ainda não. Concreto ainda não. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Eu já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu? Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. Abre um leque muito grande, né? Com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália. E por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe? Parla italiano? No. Tu parla italiano? Io non parlo, ma mi piace troppo. Pode conversar, vem pra cá, vem bater papo com Elia, que ele vai falar italiano, vai te ensinar algumas palavrinhas em italiano. Agora, Elia, vem cá, vamos aqui. A gente sabe que ele já teve algumas sondagens de times lá de fora. Tá bom, ok. Aí ele chega na entrevista e fala, mas tem alguma coisa, algum convite oficial? Não, não tem. Mas então por que ele tá aproveitando pra falar isso? Porque ele tá pedindo, tipo, me leva daqui, me tira daqui, eu quero ir embora? É que já teve muita especulação para equipes intermediárias da Europa, da Premier League. Mas por que agora? É porque a janela tá fechada. Não, eu sei que a janela tá fechada. A janela vai abrir, então ele já tá mandando recado. Ah, então, é isso que eu tô dizendo, ele tá mandando recado. Tá mandando recado. Agora, tem todo o direito. Você acha, é isso que eu ia te perguntar, você acha que ele tem todo o direito? Tem todo o direito. Mesmo o campeonato em andamento, a janela não abriu ainda. Faltam 2 rodadas pro campeonato parar, a data FIFA vem aí com 50 dias de paralisação e é normal que depois do início da Copa do Mundo todos esses assuntos parem. O Corinthians finalizou nesse sábado a preparação para o jogo contra o Botafogo. O jogo será neste domingo às 16 horas no Engenhão, no Rio de Janeiro. Uma mudança obrigatória na escalação será na defesa. O zagueiro Gabriel Paulista recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o São Paulo e cumprirá suspensão automática. André Ramalho deverá ser o substituto, fazendo dupla com Gustavo Henrique. No meio-campo, o técnico Fernando Diniz contará com os retornos de André e Alan, que estavam suspensos. No Majestoso, o treinador optou por Carrídio começando a partida. O peruano teve uma excelente atuação e pode ser mantido como titular, em substituição a André, que vive uma má fase no Coringão. O provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu formando a linha de defesa. Ranieri, Carrídio ou tem a possibilidade de ser o André, Breno Bidon e Rodrigo Garro formando o meio de campo. E no ataque, Jess Lingard e Yuri Alberto. E aí, Fiel, gostou da provável escalação aí do Coringão? Qual o seu palpite para esse jogo? Já aproveita para deixar aí nos comentários. E o atacante Memphis Depay, que é a ausência desde 22 de março, continuará sendo desfalque para essa partida contra o Botafogo. Ele segue em transição física após lesão muscular na coxa direita. O volante Charles também está em transição física, depois de pouco mais de um mês se recuperando de uma lesão no calcanhar direito. Os atacantes Kaique e Vitinho, o lateral esquerdo Hugo e o zagueiro João Pedro Choca estão no departamento médico. Já o meio-campista Zaccaria Labiad não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro na tarde deste sábado. Segundo o Corinthians, o marroquino está com dores no joelho direito
e ficou em São Paulo para iniciar tratamento. Já o atacante Guinegão, Fiel, que não havia sido relacionado para o jogo passado, voltou a ficar à disposição do treinador Fernando Diniz. No treino deste sábado, o elenco corintiano começou o dia com um vídeo de instruções táticas, seguido de trabalho de força na academia e aquecimento. Os jogadores participaram de 2 exercícios táticos e, na sequência, treinaram com bolas paradas. O Corinthians está na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos. Contra o Botafogo, o Timão busca a sua 5ª vitória na competição. A gente continua com os pés no chão, a gente vem trabalhando para, se Deus quiser, sair com a vitória na casa do adversário. Vai ser um jogo muito difícil, né? Como tem sido todo jogo do Brasileiro, não tem jogo fácil. A gente sabe que vai ser um grande desafio, mas a gente vem trabalhando em cima disso. Os jogos que a gente ganhou já passou, agora o foco é sempre o próximo. Focar e fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Sim, muda um pouco em questão ao tempo de bola ali, a bola fica mais rápida, só que a atenção tem que ser redobrada, né? Como a gente não tem costume, né, de jogar em gramado sintético, a gente tem que ter uma atenção redobrada, mas focar e fazer uma grande partida na casa adversária. Depois de se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Afinal, a situação ainda é preocupante. A equipe de Fernando Diniz saiu da zona de rebaixamento na última rodada do Brasileirão, mas está no limite. Então o Corinthians trata o brasileiro como prioridade total até a pausa do futebol aí para a disputa da Copa do Mundo. Serão mais 3 jogos até a paralisação no calendário do futebol brasileiro. E o Corinthians, como eu falei, trata como prioridade máxima sair dessa situação incômoda. E no domingo, o Corinthians já tem um confronto importante no Rio de Janeiro contra o Botafogo. A equipe de Fernando Diniz, depois de vencer o Barra na Neoquímica Arena na noite de quinta-feira, se reapresentou ao CT Joaquim Grava na sexta, mas só reservas estiveram em campo no centro de treinamento. E nesse sábado, o treinador conclui a preparação, a delegação já viaja para o Rio de Janeiro e domingo, às 4 horas da tarde, jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro. E tá sendo tudo muito corrido, né? Os jogadores não vão ter tempo de descanso, o Fernando Diniz também não vai ter tempo para trabalhar como gostaria, então vai ser na base da conversa. E para essa partida, o treinador deve manter a base da equipe que vem entrando nos últimos jogos, inclusive o time titular do Corinthians emplacando uma sequência pesada de jogos e dando boa resposta, né? A única exceção, a única baixa, melhor dizendo, para domingo vai ficar na zaga, né? O Gabriel Paulista levou o 3º cartão amarelo na última rodada do Brasileirão e precisará cumprir suspensão automática. André Ramalho deve formar a dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. Corinthians ainda não vai ter Memphis Depay. O retorno do holandês deve ficar para o jogo contra o Peñarol no meio da semana que vem, né? Na próxima quinta-feira, pela Libertadores, mas para o jogo contra o Botafogo a tendência é que o Memphis ainda não fique à disposição. Outro destaque, Yuri Alberto, que na noite da última quinta-feira admitiu o desejo de deixar o Corinthians no meio do ano, deve jogar normalmente, será relacionado e fica à disposição de Fernando Diniz. Yuri Alberto, com 6 gols, artilheiro da equipe na temporada, admitiu que quer defender uma equipe europeia no segundo semestre de 2026. Então o Corinthians, foco total no Campeonato Brasileiro e com o que tem de melhor para enfrentar o Botafogo, a única exceção, Gabriel Paulista. Esse é o grande ponto. A zona que é o Corinthians hoje, em relação à gestão, em relação à organização, em relação ao que a gente tem desses caras, que eram para ser de fato as caras, as pessoas que iriam nos representar em prol do Corinthians, são os caras que estão pouco se fudendo. Entendam uma coisa. O Stabile, o Rubão quando tava, o Augusto Melo, André Chans do Ilho, esses caras estão pouco se fudendo se você tá confortável ou não no estádio, esses caras estão pouco se fudendo se você tá conformado ou não com o time, esses caras estão pouco se fudendo se você tá se lascando no estádio ou no estacionamento, esses caras não querem saber qual é o tipo de receita ou se a porra da borda tá na camisa ou não. Vocês estão entendendo? Que aí a gente volta lá pro que eu falei. Quem enxerga o Corinthians grande, gigantesco, somos nós, torcedores. Certo? E vou repetir o que eu falei ontem. Uma das maiores belezas do Corinthians velho, não cai não desses imbecis, não. O Corinthians é uma força vital, um bagulho gigantesco. Uma das maiores... É louco, porque o que acontece? Quando começa a falar isso, parece que é tão óbvio. Mas, cara, tem muita gente que perdeu isso. Entendam? O Corinthians é uma força vital, é um bagulho gigantesco. Eu vou xingar o Corinthians pra caralho porque eu vou estar puto. É emoção, futebol é isso. Mas o Corinthians é acima, porque nós temos uma torcida diferente de tudo. A gente é foda pra caralho, maluco. Acorda. Não tem mais nada.
A única coisa que podem zoar a gente é porque o nosso time hoje tá fudido graças a esses vagabundos. Agora nós, enquanto torcedores, nós somos o maior que tem. O maior em cada, que eu digo, é enquanto indivíduo. Eu nunca vi nada igual. O torcedor torce diferente dentro da arena. O corintiano é diferente. E não é porque a gente, olha, é especial, não. É porque o Corinthians passou isso pra gente. E por quê? Porque cada um enxerga o Corinthians de uma maneira. Você deve ter conhecido o Corinthians pela sua mãe, outro pelo irmão, outro pelo tio. Outro chegou uma primeira vez na vida, viu no estádio e falou, caralho, o que é isso? E ficou maluco pelo Corinthians. A graça do torcedor do Corinthians e o porquê que a gente é o maior. Inclusive os outros clubes sabem disso. Acho que ficou muito claro depois dessa surra que a gente deu nos mulambos lá no Flamengo. Ficou muito claro. Que a maior torcida e mais impactante é a nossa. E por quê? Porque nós somos muito diferentes um do outro, enxergamos o Corinthians diferentes um do outro, e ainda assim, quando tá no estádio é uma sintonia só. Isso é do caralho, porra. É foda ver o preto, o branco, o gordo, o magro, o rico, o pobre, todo mundo junto e empurrando o time. Não tem nada igual a isso. Isso é especial, entenda uma coisa, o corintiano é diferente, o Corinthians é gigante, o Corinthians é diferente. Rival gostando ou não, vão ter que enfiar a cabeça no rabo. O Corinthians é gigantesco. E nós somos fodas porque nós somos diferentes um do outro, enxergamos o Corinthians diferentes um do outro, temos ideias diferentes, mas quando tá na porra do campo não tem nada igual. E essa é a graça do Corinthians, será que vocês não entendem isso? A graça do Corinthians é essa pluralidade, a diversidade de torcedores de ideias. Não adianta querer a gente catequizar todo mundo, que todo mundo torce. Não! Seja você. Se você acha uma coisa, é isso e acabou. Porque essa é a graça do Corinthians, que é pra todos. Democracia, a palavra democracia, ela não cai nem pro lado e nem pro outro. Democracia é uma só. Não existe a democracia sua, minha. Não existe democracia, a palavra. E se você ler, você vai entender que é pra todos. Democracia é democracia. É isso. Vamos viver o que a gente prega. Só que pra viver o que a gente prega, a gente tem que entender quem tá no poder. E esses caras, a última coisa que esses caras pensam é democracia. O que esses caras querem é o controle total. Você já ouviu conselheiro falar que o Corinthians é dos conselheiros. O Corinthians é daqueles caras, não é teu. O Corinthians é desses caras aí que passam a mão em umas camisetinhas por troco de nada. Não vou dizer nomes, hein? Se doe quem quiser. Não é você que paga 700 pau na camisa, 400 pau. Eu, quando quero, aqui, ó, isso aqui, ó, 400 pau. Esses dias aí voltei com o kit todo lá. Ficou 2 contos lá na loja do Corinthians e todo ano é isso. Às vezes, quando eu tô no shopping andando com o moleque, camisetinha pro meu filho, 300 conto. É por isso que todo mundo vai lá e opta por comprar lá na tailandesa. E aí, o que acontece? É o Corinthians perdendo dinheiro justamente porque vai botar 400, 700 pau numa camisa, o torcedor vai fazer o quê? Os caras optam por 1 para 1. Mas porque não tem ninguém pra olhar e falar, porra, isso aqui é o time do povo. Não é o time da Dinamarca, caralho. 800 pau na camisa? Estamos onde? Em Copenhagen? Hã? Né? Então assim, vocês me desculpem a volta que eu dei, mas é pra vocês entenderem a bagunça que é esse clube, pra que vocês entendam que a gente não consegue segurar alguns jogadores. Então é muito provável que a gente vá perder o Yuri, que a gente vai perder o Breno Bidon e que a gente vai perder o Memphis. Bom, o Breno Bidon é um moleque jovem e que esse eu já tava com a ideia mais acostumada. O Yuri eu já trabalhava nisso. E o Memphis, bom, né? Já tá esse imbróglio aí já há algum tempo. A nossa querida Gaviões da Fiel trocou ideia com ele. Ele disse que quer ficar, que pretende ficar, que vai fazer de tudo, que tá correndo pelo Corinthians. Bom, aí eu não sei. Eu sei que o Memphis é um jogador muito importante pra gente. E com a saída do Yuri é a oportunidade perfeita de colocar o Memphis ali, ó, como um falso 9. É isso, irmão. Até a gente contratar um atacante fixo, goleador, eu colocaria o Memphis de falso 9. Porque aí não precisa nem desmontar o time. É do jeito que tá, encaixa o Memphis ali de falso 9, acabou. A gente vai perder a velocidade, a gente vai perder a profundidade, mas a gente ganha um cara muito mais técnico. Na hora da finalização, presume-se de que ele vai representar e não vai ficar perdendo tantos gols, né? A gente só perde aquela disparada do Yuri. Então, assim, muito provavelmente, cara, parada da Copa, a gente vai perder muito. Não sei quantos, mas a gente deve perder. O Corinthians precisa vender, isso é um fato, tá? Então, sobre a saída do Yuri, é isso que eu penso. Que ele seja feliz. Não tô puto com o Yuri. Acho que só o timing da saída dele, que pra mim é fora. Mas sobre ele sair, eu sou muito grato a você, Yuri. Me desculpe por todas as vezes que passei do ponto, Corinthians é emoção. É o que eu sempre falo, né? Na internet é assim, ixi, a Gabuno me xinga pra cacete aí na internet. E eu tô me fudendo. Às vezes eu vou lá e faço um vídeo e provoca ainda mais. Mas o Corinthians me deixa que nem um orangotango, mano. Eu perco a noção, entendeu? Sempre que eu encontro o Christian, jogador, fez gol lá nos Bambi. Desculpa, senão me cancelam também. Nos Tricas.
Ele sempre vem e me dá uma puxão de orelha. Fala, hoje mesmo, ontem na arena, encontrei ele. Falei, e aí hoje, vai estar em paz? Eu falei, irmão, classificamos, tô em paz. Aí ele riu, deu um abraço nele lá, que eu encontrei ele. Então eu só desejo felicidade ao Yuri aí, tomara que ele encontre o time que ele quer e não tenha raiva nenhuma. Muito obrigado por tudo, Yuri.